Olá! Hoje o assunto é colesterol. O colesterol, apesar de parecer um vilão, é uma substância muito importante para o nosso organismo. Dele são derivados todos os hormônios da suprarrenal, e isso inclui testosterona, cortisol, que é o hormônio do humor, do bem-estar, imunidade, atenção, e da renina, que é o hormônio que controla a nossa pressão. Então, esses hormônios e alguns outros mais usam o colesterol como matéria-prima, e isso acaba sendo imprescindível para a nossa vida. Além disso, as vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, também precisam das gorduras para conseguirem circular no sangue. Além disso, também, todos os neurônios e a barreira de mielina também usam a gordura como uma capa para si. Sendo assim, o colesterol é muito importante para a vida. Então, por que a gente tem o colesterol como um vilão? Assim como todas as coisas do organismo e do mundo, tudo que é em excesso pode fazer mal. Então, quando a gente tem uma criança maior do que 2 anos, que até mais ou menos os 9 anos, de 2 a 9 anos, uma criança que tem uma história familiar de colesterol alto ou uma história familiar de familiares que morreram jovem por conta de infarto ou AVC, ou ainda uma criança que tem algum grau de obesidade, essa criança de 2 a 9 anos precisa ter o seu colesterol colhido, ter uma investigação para saber a dosagem do colesterol no sangue. Além disso, as crianças quando entram na adolescência, independente de história familiar ou de grau de obesidade, elas também precisam ter a coleta do exame de colesterol, para a gente saber se esse colesterol está dentro do normal ou se está em excesso. Essa dosagem de colesterol tem um valor de referência para a gente saber se está normal ou não, mas a gente precisa saber de um pedacinho importante dessa dosagem de colesterol, que é saber principalmente a diferença das duas principais frações do colesterol. Então, a gente tem 2 frações principais do colesterol. Então, quando a gente colhe o colesterol total e as suas frações. Dessas frações, temos 2 principais. Uma delas é o HDL, para a gente sempre ter isso na cabeça. HDL é o colesterol bom, H de herói. E o LDL, que é o colesterol ruim, L de ladrão. Então, lembrar, HDL colesterol bom, LDL colesterol ruim. Quando colhemos o colesterol total, mais importante ainda é ver como estão essas 2 frações. Por quê? O LDL é chamado de colesterol ruim porque ele vai grudando na artéria e na veia como camadas até entupir por completo. O HDL não, que é o colesterol bom, ele faz um efeito de limpeza. Ele é como se fosse uma escovinha de mamadeira. Ele vai lá e tira toda essa capinha de gordura que está lá grudada. Então, se eu tenho muito colesterol ruim, mas não tenho colesterol bom, ou tenho um colesterol bom baixo, mesmo que eu melhore minha dieta e meu colesterol ruim melhore, aquela capinha que está lá grudada vai ficar lá grudadinha. Por isso é tão importante eu ter um colesterol ruim baixo, mas um colesterol bom alto, para que a limpeza seja feita bem adequadamente. A alteração do colesterol, então, se eu tenho um colesterol ruim alto, na infância não vai me causar nada. Mas se eu continuar grudando as minhas camadinhas de colesterol ruim na artéria ou na veia, eu posso ter as doenças do tipo infarto e AVC principalmente, que poderiam me dar mais tardiamente, quando eu for idoso, elas podem acontecer mais precoce, um adulto jovem. Então, sempre é muito importante a investigação do colesterol nessas crianças de 2 a 9 anos com algum fator de risco ou uma história familiar positiva, e na adolescência sempre é importante investigar para que, se tiver alguma alteração, a gente já comece o tratamento e possamos chegar na idade adulta novinhos em folhas. Até o próximo!